Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Sara Arinana e o nosso componente é Biologia. Vamos dar uma olhada no título da nossa aula. Olha aí, você tem fome de quê? Vamos falar sobre cadeias e teias alimentares, fluxo de energia no ecossistema e sobre alguns conceitos de ecologia. Sempre que nós falamos em ecologia, vem logo à nossa mente um ambiente supernatural, como uma floresta, uma cachoeira, mas não é bem assim. Inclusive, a palavra ecologia vem do grego oikos mais logos. Oikos significa casa e logos, estudo. Estudo da casa. Gente, que casa? O ambiente. O ambiente é a nossa casa, a terra é a nossa casa. Então, gente, se a ecologia estuda o ambiente, eu escolhi a Ponta Negra para dar aula e falar sobre ecologia. Nesse calor, vendo gente bonita, tomando minha água de coco. Mas a gente vai estudar. Então, anota aí o conceito de ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o ambiente. Então, eu tenho os seres vivos entre si e dos seres vivos com o ambiente. Para melhor delimitação do estudo da ecologia, nós temos alguns níveis de organização. Anota aí: população, comunidade, ecossistema e biosfera. Queridos, é muito importante que você anote esses níveis de organização da ecologia: população, comunidade, ecossistema e biosfera. É do menor que a população para o maior que a biosfera. Vejamos cada um desses conceitos. População. População é o conjunto de seres vivos de uma mesma espécie de uma determinada região. Por exemplo, aqui nós vamos introduzir uma espécie. Nós temos aí, chegando no nosso cenário, na nossa região, as saúvas. Tenho apenas uma espécie. Logo, eu tenho apenas uma população. Vamos chamar uma outra população. Nós temos aí as árvores, representando precisamente uma espécie, o angelim-pedra, uma espécie imponente aqui da Amazônia. Então aqui nós temos duas populações, porque nós temos duas espécies. Vamos chamar mais populações. Opa, as nossas araras chegando aqui, não é, gente? Olha aqui, gente, vindo, passando por aqui, a nossa amiga, né, uma cobra. Ok? Temos ali também, surgindo ali no tronco do angelim-pedra, as bromélias. Quando eu tenho o conjunto de seres vivos de uma determinada região, eu tenho comunidade. Os seres vivos, eles também são chamados de fatores bióticos, ok? Bem, tá faltando o que aqui, gente? Tá faltando o solo, não é? Os seres não vivos, não é? Ou fatores abióticos, como o solo, nós temos aqui o ar, a luz, não é? Vamos ter também os sais minerais do solo, a água. Então, eu tenho fatores bióticos, que são os seres vivos, e fatores abióticos, que são os seres não vivos. Eu tenho ecossistema. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos que interagem entre si de uma determinada região. Gente, e ao conjunto de todos os ecossistemas da Terra, nós damos o nome de biosfera. Gente, nós vimos apenas os níveis de organização que interessam à ecologia, mas é muito importante que você saiba de cabeça quais são todos os níveis de organização. Sempre a gente vai partir do menor para o maior. O menor vai se unir, vai ser um conjunto do maior. Por exemplo, os átomos, se unem e formam as moléculas as organelas a célula. O conjunto de células é um tecido, conjunto de tecidos, órgão,
o conjunto de órgãos, um sistema, organismo, e aí nós vemos aí os níveis de organização da ecologia. Então, você tem que saber. Assim, ó, átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Beleza? População, comunidade, ecossistema e biosfera. Tá bom? Bem, agora nós vamos ver dois conceitos que também são bem importantes para a ecologia. Habitat e nicho ecológico. Gente, nicho ecológico a gente vai traduzir como um modo de vida de um ser vivo. E habitat é o local onde ele vive, ok? Onde o ser vivo mora. Vamos ver um exemplo. Nós temos o peixe-boi da Amazônia, não é? Olha aí, eu já estou falando do habitat dele. Amazônia, ok? O habitat também pode ser um local mais específico, como um rio, por exemplo, tá? E o modo de vida? O modo de vida ou nicho ecológico, não é? Do peixe-boi é o seguinte: eles são mamíferos, ok? Eles interagem, gente, uns com os outros. Olha, eles tocam focinho com focinho. As suas nadadeiras vão lá, eles abraçam uns aos outros. A fêmea, ela cuida dos seus filhotes, ok? E aí, logo depois que o filhote nasce, a fêmea, ela coloca o filhote sobre o dorso, né? Sobre o seu dorso, ficando assim próximo à superfície. Porque, gente, como eu falei, o peixe-boi ele é mamífero, então ele tem respiração pulmonar. Então, quando o filhote nasce, ele precisa respirar e ele vai ter uma certa dificuldade de ficar submerso. Então, a fêmea, sua mãe, né, já coloca aquele filhote lá no seu dorso e sobe até a superfície. Para quê? Para que o filhote tenha mais facilidade na respiração. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual o seu prato favorito? Quando você tá com fome, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Eu queria comer aquela merenda completa, R$2 lá do terminal. Ei, muito top, hein? Gente, na natureza não é diferente. Uma das características dos seres vivos é a nutrição, ou seja, todos os seres vivos se alimentam. Por isso agora nós vamos falar de cadeia alimentar. Ei, acorda! Não tem nada a ver cadeia alimentar com prisão, com penitenciária, com banquete. Não, gente. A palavra cadeia, nesse caso, significa sequência, um depois do outro. Então, anota aí o conceito de cadeia alimentar. Cadeia alimentar é uma sequência linear em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Vamos ver aí um exemplo. Então, tenho aí, não é, gente, a nossa cadeia alimentar, um exemplo bem conhecido. Aí a planta serve de alimento aí para o gafanhoto, essa seta está indicando que o ser vivo serve de alimento para o próximo, ok? Cada um dos seres vivos vão receber um nome específico na cadeia alimentar, tá bom? Então aí, aqueles que obtêm, né, que fazem o seu próprio alimento, são seres autótrofos. Então, os seres autótrofos na cadeia alimentar são os produtores. No caso aí, nós temos a planta. Então, todos os seres que fazem o seu próprio alimento, ou seja, seres autótrofos, são produtores, tá bom? E os demais? Os demais, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles são seres heterótrofos, seres que não produzem o seu próprio alimento. Logo, eles vão ser os consumidores, ou também, depois a gente vai ver a próxima categoria. E os consumidores, eu tenho consumidor primário, secundário, terciário e quaternário, conforme a sua posição aí na cadeia alimentar. E por fim, nós temos os seres decompositores. Gente, os decompositores são aqueles que vão se alimentar da matéria orgânica e ele vai devolver para a matéria, né, para a natureza, essa matéria, tá? Ele vai fazer a reciclagem da matéria. É só lembrar que você é pó e ao pó tornará. Eita! Gente, é importante também que nós saibamos que nós temos os níveis tróficos. O que é o nível trófico?
O nível trófico é quando eu tenho cada um dos meus níveis, cada etapa, cada nível ali da minha cadeia alimentar é um nível trófico. No caso do nosso exemplo, nós temos 6 níveis tróficos, tá bom? Então, cada um dos níveis é um nível trófico. É importante que você não confunda o nível trófico, por exemplo, em ser um consumidor, a posição do consumidor. Vamos olhar aí o sapo. O sapo, ele é consumidor secundário. Já como nível trófico, ele está no 3º nível, ok? Então, preste bastante atenção. É muito comum a gente ver esse exemplo aí, não é, de cadeia alimentar terrestre, mas eu também quero que você atente que nós temos cadeias alimentares aquáticas, tá bom? No caso, na cadeia alimentar aquática, os produtores podem ser uma planta aquática, pode ser alga. O conjunto de algas é o fitoplâncton, tá? Fitoplâncton são os produtores na minha cadeia alimentar aquática. E como consumidores primários, eu posso ter crustáceos, peixes pequenos e zooplâncton. Os zooplânctons, eles são seres heterótrofos. Nesse caso, eles se alimentam do fitoplâncton. Bem, sabemos que na natureza os seres eles não vão se alimentar linearmente, não é? Ao contrário, eu vou ter um ser que vai se alimentar de diferentes seres, outros seres vivos. Então eu tenho várias cadeias alimentares entrelaçadas. Eu tenho teia alimentar. Bem, queridos, vamos ao nosso último conceito, fluxo de energia no ecossistema. Nas cadeias alimentares, nós temos a energia proveniente inicialmente do Sol. Exatamente. O Sol emite os seus raios, que são absorvidos pelos produtores. Por meio do processo de fotossíntese, os produtores vão transformar a energia solar em energia química. Essa energia ela vai ser aproveitada ao longo de toda a cadeia alimentar. Observa que eu tenho apenas uma única direção. Vem lá do Sol, produtor, e segue pelos consumidores até chegar aos decompositores. É por isso que nós dizemos que o fluxo de energia no ecossistema, ele é unidirecional, só tem uma única direção, sendo bem enfática. Aqui no nosso esquema, você observou que eu tenho essas setas aqui para cima. Ó. Elas estão representando que a cada nível trófico, o ser ele vai utilizar a energia. Por exemplo, a capivara ali se alimentou, não é, da nossa planta e ela utilizou uma parte dessa energia vinda lá do produtor. A capivara utilizou, ela foi ali se reproduzir, ela respirou, ela correu, ela foi atrás de alimento, então ela utilizou essa energia. Somente uma parte da energia do nível trófico é repassada para o próximo. Calcula-se que entre 5% e 20% de energia é repassada para o próximo nível trófico, ok? Bem, queridos, após todos esses conceitos, todos os nossos estudos, vamos para o nosso aplicando. A nossa questão é da UEA, do CIS, terceira etapa do CIS. Gente, foi ontem essa prova aí, ó, 2021. Vamos lá. Existem seres vivos que conseguem transformar a energia solar em energia química, utilizando basicamente gás carbônico, água e clorofila. Esses seres vivos garantem que os integrantes de uma cadeia alimentar tenham alimento para obter a energia necessária à sobrevivência e à reprodução. Então, temos apenas aí uma introdução da nossa questão. Vamos agora ao comando, que realmente a questão quer. A denominação para os seres vivos que transformam a energia solar em energia química e o nível trófico ocupado por eles numa cadeia alimentar são, respectivamente. Então, o que a questão quer? Ela quer que você diga quais são os seres que transformam a energia solar em energia química e qual o nível trófico que esses seres ocupam, respectivamente, ou seja, nesta ordem, tá? Vamos então aí às nossas opções. Então, gente, qual o nome dos seres que transformam energia solar em energia química? Esses seres, eles são chamados de
autótrofos, eles produzem o seu próprio alimento, ok? Então, a gente fica com a letra A e com a letra B. Professora, por que não podem ser as demais? Porque eu tenho heterótrofos. Os heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento, eles não vão transformar a energia solar em energia química. E qual é o nível trófico ocupado por um ser autótrofo, gente? É o primeiro nível trófico, então ele é um produtor. A alternativa correta é a letra B. Uma questão super legal, espero que você tenha acertado, mas o importante é aprender. Feito todo o nosso aplicando, o nosso conteúdo, vamos para as nossas considerações finais. Bem, alunos, na nossa aula a gente viu vários conceitos e é importante que você pratique. Acesse o caderno de exercícios do Contraturno Digital. E essa foi mais uma aula de Biologia. Eu espero vocês na próxima, hein? Tchau, tchau!